Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Sadoscast. Hoje eu estou com o João Vitor, professor de basquete e também professor de basquete em cadeira de rodas. Então, João, já te agradeço muito a tua presença. Traz um pouquinho para nós aí da tua história e como que tu se encaminhou para essa área do basquete e o basquete em cadeira de rodas. Show. Quero primeiro só agradecer o convite aí do Henrique, do pessoal aqui da produção, que é muito bom estar aqui. Espero poder contribuir falando sobre esse esporte que eu gosto tanto e sobre outras questões relacionadas ao esporte adaptado, ao esporte paralímpico e também ao próprio basquete, certo? Então vamos lá, galera. Professor de basquete, o basquete é um esporte que eu sou muito apaixonado, né? Eu comecei minha história com basquete no ensino médio, porque teve um professor que me marcou muito de educação física. E o professor Jalber, inclusive, um salve para ele. Boa. E, e a partir de um projeto que ele tinha de basquete e cadeira de rodas, eu comecei a me interessar na área. E aí, logo depois que eu vim para Santa Maria para estudar ali na UFSM, quando eu passei, no primeiro semestre eu já tinha um projeto da professora Luciana, também do NAEFA, lá da UFSM, do CEFT. E eu me inseri nesse projeto e logo na primeira semana, juro pra você, assim, cheguei em Santa Maria, primeira semana aquela coisa, não conhecia nada. Eu vi que tinha e já me inscrevi lá, tava as inscrições abertas, me inscrevi desde o início da graduação. Eu tô junto com o basquete. Comecei como monitor, aquela coisa, né? Aprender sobre dar aula, aprender a se portar como professor, que é uma coisa da profissão. E aí depois foi passando o tempo, virei o treinador da equipe e hoje eu sou treinador e coordenador do projeto e também hoje trabalho para o Comitê Paralímpico devido a toda essa trajetória que eu tive ali com o esporte adaptado, não só com o basquete, mas com outras modalidades, mas principalmente com o basquete, que é a modalidade ali que eu coordeno e tomo a frente das coisas. Uhum. E esse contato que tu teve com o basquete de cadeira de rodas, tu já teve uma experiência prévia com alguém ou tu conheceu na UFSM mesmo? Eu tive essa experiência com esse professor, que ele tinha uma equipe ali, que é um professor que me marcou muito, e aí eu comecei, mas eu era mais um, tipo assim, um estagiário, digamos assim, nem sabia se eu queria ser professor, né? Eu tava no ensino médio, então não tinha essa. Eu não sabia o que ia ser, né? Aquela coisa, eu morava numa cidade pequena que é muito do agro, então todo mundo vai pro agro. E eu e aquela coisa, pô, meus amigos estão indo fazer agronomia e eu me sentia meio educação física, meio inseguro em relação a essa profissão. Hoje, graças a Deus, acertei, hoje estou muito feliz. Mas na época ali eu tinha essa dúvida, mas tinha esse projeto que eu achava muito interessante do professor Jalber. E ali eu comecei assim, hoje em dia, as Paralimpíadas, elas ainda, claro, mediaticamente elas estão mais presentes, mas há uns 10 anos atrás era um pouquinho menor, talvez até bastante menor, assim, a divulgação, os atletas, a gente não se falava muito, tá? Não tinha tantas mídias sociais como é hoje, né? Tava no início do Instagram, início de tudo. Então, não conhecia muito sobre isso, certo? E aí, a partir desse projeto, eu comecei a me inteirar nesse mundo, já vi o Brasil como uma potência ali, então comecei a gostar dessas práticas e também uma coisa que eu acho que me puxou muito para essa área é que meu pai, ele tem uma deficiência física, então meu pai nunca pôde praticar uma modalidade assim de esporte, né, na educação física naquela época, então as pessoas que são mais velhas nem praticavam educação física, já era difícil, né, tinha todo um movimento militarista, higienista da educação física, então as pessoas ali que eram acreditadas como incapazes, digamos assim, de ter um desempenho ali que se buscava, militar, né? Não fazia, então, acompanhando um pouco dessa história do meu pai, relatos dele, meu pai nunca deu bola para isso, sempre foi muito firme na vida dele, mas eu imagino que ele tenha passado por bastante perrengue. Com E certeza. aí eu via isso e meu pai, como eu gostava muito de esporte, não só de basquete, futebol, aquela coisa, sonho de ser jogador, meu pai estava sempre junto e sempre praticava comigo ali. E eu comecei talvez, a entender já como criança, assim, que necessitavam de adaptações de tanto de estrutura quanto de metodologia, talvez, para essas pessoas praticar. Então, naquela época também não, hoje em dia, as pessoas já também recebem alunos com deficiência em academias, em pilates, yoga. Meu pai hoje faz pilates, yoga, então. Boa. Mas naquela época também ainda existia um certo receio. E assim, pessoal, não tô aqui falando que
que não é juízo de valor, mas é que realmente não se falava muito, não tinha, né, às vezes, nem uma disciplina na graduação que falava sobre isso. Então, a partir daí eu comecei a entender, e depois no ensino médio veio essa história, passei na graduação e já tinha esse projeto. Então, meio que foi tudo interligado para chegar onde eu tô hoje, que é ser o coordenador dos projetos ali de esportes adaptados. Que massa. Cara, traz para nós qual é a forma correta da gente se referir às pessoas que usam cadeira de roda. E por que que eu digo isso? Porque a gente escuta as pessoas falar: ah, ele é cadeirante, ele usa cadeira de roda, ele é portador de uma deficiência. Então, qual é a forma certa, até pensando no respeito, né? As pessoas que têm essa condição. Então, a gente escuta, e hoje em dia, até nas placas, né, de estacionamento, a gente fala, ó, tá escrito lá, reservado para pessoas com deficientes ou para necessidades especiais. Essa não é a forma certa, e normalmente eu falo isso, hoje eu vou explicar bem completinho por que que não é. Perfeito, aqui é o espaço para É, isso. então, pessoa com deficiência é a maneira certa, assim, por quê? Porque isso já prediz que a pessoa vem antes da deficiência. Então, tu chamar uma pessoa de deficiente, o que que é uma deficiência, né? Vamos analisar. É uma falta de eficiência. Então, todo mundo tem uma falta de eficiência em alguma coisa. Todo mundo é deficiente em alguma coisa. Todo mundo é deficiente em alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que não, sei lá, até não são boas em, sei lá, matemática. Então, só que culturalmente, isso tem uma autora muito famosa que ela é bem radical. Culturalmente, algumas deficiências, então, se nós analisarmos, né, culturalmente, claro que isso tem a ver também com a questão da humanização, mas culturalmente, algumas deficiências, elas foram sendo mais destacadas, Uhum. principalmente as físicas, né? Então, a professora Luciana fala muito assim que normalmente quando chega uma pessoa com deficiência, um ambiente física normalmente, né, ou uma deficiência que aparenta fora, porque às vezes a pessoa tem uma deficiência intelectual, se tu não conversar com ela, ou enfim, não conhecer ela mais profundamente, tu não consegue identificar de primeira vista, assim, né? Uhum. E aí a pessoa com deficiência física, a primeira coisa que as pessoas já olham é a deficiência. Então a pessoa chega na cadeira, na cadeira. A pessoa tem uma amputação, é amputado. E a partir disso, a partir das discussões que foram feitas, então, chamar a pessoa de deficiente significa que ela não tem nenhuma eficiência. E não é verdade isso. Toda pessoa tem uma potencialidade e ela tem uma falta de eficiência, talvez no andar. Tudo bem. Chamar a pessoa de portador de necessidades especiais, também não, porque portar significa o quê? Portar é como se fosse assim, ó, eu tô portando esse copo. Aí, no final do dia, eu vou largar ele e não tô mais portando. Então, a deficiência, ela não é isso. Tu não pode portar e desportar. Então, acaba que isso prediz que a deficiência, ela, embora a pessoa seja o centro, ela é identificada, ela é uma pessoa com deficiência. Então, a ideia não é negar isso. A ideia é entender e conviver e começar a enxergar a pessoa a partir do potencial. Uhum. Então, por isso, pessoa com deficiência. E sobre a cadeira de rodas, né? Muitas pessoas falam cadeirante, né? Claro que assim, pessoal, essas coisas assim, eu entendo que também não é tão falado, mas cadeirante também prediz aquela ideia que a pessoa é totalmente sempre na cadeira. Então, ela não usa sempre a cadeira, certo? Então, a ideia é falar que ela utiliza a cadeira de rodas. Então, aquela pessoa utiliza a cadeira de rodas, porque cadeirante prediz que ela sempre está na cadeira, ela faz tudo na cadeira, então ela depende sempre da cadeira. A ideia também não é colocar a pessoa predizente do objeto que ela usa. Como a gente está buscando acabar com essa visão de enxergar a pessoa a partir da deficiência, às vezes alguma outra palavrinha acaba colocando evidência nisso. Então, cadeirante, pô, evidencia que ela tá na cadeira. Perfeito. Aí, então chama ali de. Ela utiliza cadeiras, porque nem sempre ela precisa utilizar a cadeira. Então ela não vai dormir com a cadeira, ela não vai, às vezes ela pode sair da cadeira, dependendo da deficiência. Ela vai. Tem momentos que ela pode utilizar um andador, tem momentos que ela pode até ter pessoas que, por mais que sofreram acidentes e coisas, elas ainda têm algum movimento, então elas vão trabalhando. E colocá-las numa situação de cadeirante acaba que talvez desestimula ou coloca em evidência a cadeira. Então a gente fala ou utiliza a cadeira de rodas ou estar na cadeira de rodas, mas também não prediz isso, né? Então Uhum. essa é a ideia de falar sobre a terminologia. Não, perfeito, isso aí. É, agora entrando na paixão do esporte, trazer de forma
pode ser minuciosa, como tu falou. Agora eu vou explicar. Agora explica sobre o esporte do basquete. As principais diferenças do basquete, o esporte sem a cadeira e o esporte com a cadeira. Então, número de atletas e regras, principalmente. Show. É assim, galera, uma coisa que eu gosto muito do basquete cadeira de rodas é que ele é um esporte paralímpico. O que acontece, né? Os esportes paralímpicos, tirando o goalball, a maioria, ou se não quase todos, realmente quase todos, eles foram adaptados dos esportes olímpicos, certo? Então, teve as questões do futebol, foi pro futebol de 5, né? Que é o futebol de cegos, que teve bastante ênfase na Paralimpíada e que a gente acabou perdendo. Logo que foi o jogo que foi ser transmitido, a gente perdeu. A gente ganhou todos, aí pegamos a Argentina, perdemos nesse, mas tudo bem. E o Brasil não perdia, fazia 20 Paralimpíadas, assim, 20 jogos, assim, bem no que foi na Globo, tudo bem. Perdeu. Mas enfim, a maioria é adaptação, e o basquete foi essa adaptação. Só que o basquete de cadeira rosa eu acho muito interessante, isso é um detalhe que eu gosto muito, é que ele é muito parecido. Então ele, por mais que ele sofreu adaptações relacionadas à cadeira, as regras são muito parecidas, então não se teve tantas transformações. Isso é muito legal porque às vezes isso acaba que facilita o estudo. Então, em relação aos artigos, muita coisa que é produzida no basquete pode ser reproduzida no basquete cadeira de rodas e os resultados eles vão ser parecidos. Então, composição corporal, enfim, também benefícios ou outras coisas. Então, isso facilita o estudo. Isso é bom para a ciência do esporte, né? Porque às vezes tu vai pesquisar um esporte paralímpico e ele difere muito, talvez, do esporte olímpico nessa questão de, enfim, das adaptações que foram feitas. Então ele é muito parecido, o basquete cadeira de rodas, em relação a regras. Então o número de jogadores é o mesmo, a quadra é a mesma, a altura da cesta, isso aqui é uma dúvida muito é a mesma. É Aí a mesma. a pessoa pergunta, né, por quê, né? Isso é uma questão que... Porque primeiro, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Se tivesse que adaptar a altura da cesta, não existia basquete cadeira de rodas no mundo. No Brasil aqui não existiu, porque qual é o lugar que ia ter uma tabela que abaixasse até a altura da oficial? Então, a partir disso, se pensou para as quadras todas permitirem que seja feito o basquete cadeira de rodas, vamos deixar do mesmo jeito, que é 13,5, 13,05 a altura. Isso é muito engraçado que desde o início do basquete sempre foi 3,05, né? Isso é muito legal. A quadra também, dimensão é a mesma. O que difere? Bom, a primeira coisa é a pontuação dos jogadores. O que é isso? Isso não tem no basquete. Acho que até deveria ter, mas é uma regra muito boa porque ela deixa o jogo mais justo. Por quê? O basquete cadeira de rodas, cada jogador ele tem uma pontuação. Quanto mais mobilidade ele tem nos planos, ou enfim, então no plano frontal, sagital, que é a questão da lesão. Então, uma pessoa que ela vai ter uma lesão mais alta, por exemplo, nas vértebras, ela vai ter menos mobilidade para fazer esses movimentos. Uma pessoa que é amputada, ela vai conseguir se abaixar, vai conseguir fazer diversos movimentos que talvez a outra pessoa tenha muito mais dificuldade. E aí, a partir disso, cada equipe dentro da quadra pode ter até 14 pontos. Então aí vai da estratégia do treinador. O que é parecido, né? Normalmente as pessoas amputadas ou de maior pontuação não necessariamente precisa ser amputado, pode ser uma deficiência, por exemplo, como poliomielite, né, paralisia infantil, que afetou lá. Então ela tem da cintura para cima uns movimentos completos, consegue fazer todos os planos e tal. E é a partir dos planos que se dá essa pontuação, que é até 4,5 por jogador. Então o máximo que o jogador pode ter é 4,5. Então aí, dos 5 jogadores em quadra, tu pode ter até 14 pontos. Então, normalmente, né, tu vai ter um jogador 4 e 5 que vai ser o pivô, porque ele vai conseguir pegar os rebotes, né? Se a bola vir pra lá, ele consegue fazer esses movimentos. Entendi. Aí, conforme a pessoa tem menos mobilidade, ela vai compondo as outras posições. Então, dentro de quadra, tu pode ter até 14 pontos. Uma pessoa que tem muito pouco mobilidade, que é uma pessoa que tem uma lesão muito alta, que talvez uma lesão aqui na coluna muito alta, Medular ali. lesão medular, isso, ela vai ter uma pontuação 1. Então, dentro de quadra, para não ficar, por exemplo, uma equipe que tem 5 amputados, que cada um é 4, passa daquela pontuação que é 14. Então, cada time é obrigado a ter no máximo 14 pontos. Então, ele tem que fazer estratégia conforme isso. Não sei se ficou Ah, bem perfeito. entendido. Não, Então, entendi.
cada atleta ele vai ter ali a sua nota. Então, antes da partida, né? Claro, não antes da partida, ele faz toda uma avaliação em competições e tal, daí ele ganha uma carteirinha e diz lá a pontuação dele. Então, Eles precisam provar por exame ou vocês fazem só uma análise, uma avaliação visual mesmo? em campeonatos, assim, brasileiro ou Paralimpíadas, aí seria um médico. Na verdade, tem um avaliador. Eu Hum, não sei qual que é a formação desse avaliador agora. Eu Sim. peço desculpas. Pode ser que seja fisioterapeuta, pode ser que seja médico, enfim. Nas competições mais, assim, aqui do Rio Grande do Sul, é mais ali no dia. Então, a ideia é, claro, aí tu pode protestar se tu achar que, bom, tá a equipe, mas eu nunca vi isso. Também não acho que seria bom. Acho que todo mundo aqui tá querendo pelo esporte, então acho que nunca passou essa questão, mas pode acontecer, Uhum. certo? Então tem essa regra da pontuação dos jogadores e tu tem que levar em conta as substituições. Por exemplo, no banco de reserva, tu pode ter vários jogadores com 4 de pontuação. Dentro da quadra, tu tem que ter 14. Então, se tu vai tirar um de 2, tu não pode colocar um de 4. Entendeu? Entendi. Tu tem que realmente fazer no máximo até 14. E aí tu vai. Normalmente, o armador ele vai ter uma pontuação mais baixa, porque ele vai armar, vai ficar mais longe da cesta. Então, ele vai ter objetivo mais de armador. A gente vê na NBA os caras assim, por exemplo, o Curry. Ele é armador, mas ele é um dos maiores pontuadores que tem do time. No basquete, cadeira de rodas, às vezes é bem mais definido. Então, o armador é armador. Provavelmente ele vai arremessar uma ou duas bolas no jogo. Quem vai fazer a maioria dos pontos é o pessoal que está mais perto da cesta, o pivô, enfim, ou um ala que tem uma pontuação maior. Então, a- as, as posições são muito estratégicas. E aí vai depender do biológico do teu time, às vezes, né? E da estratégia. Exemplo, nosso time aqui de Santa Maria, ele é muito baixo. Não tem nenhum jogador acima de 4 de pontuação. E aí, então, a gente joga numa estratégia mais small ball, que chama, que é uma estratégia de um jogo mais rápido. Nem sempre dá certo, mas a ideia é justamente acelerar o jogo o máximo possível para tentar pegar o pivô do adversário, que normalmente é uma pessoa alta, né, com bastante mobilidade de tronco, desprevenido, digamos assim, para nós conseguir pontuar. Porque assim, pessoal, em relação à cadeira, a cadeira deixa o jogo muito mais estratégico. Porque no basquete olímpico, se você toma um corta-luz, você consegue, né, consegue contornar. Tu perde tempo, tu perde ali 1 segundo. Mas tu contorna o pivô que fez o corta-luz aqui. Agora, no basquete, se a cadeira travar no corta-luz, você demora 3 4 segundos para conseguir sair desse bloqueio. Então, um corta-luz é muito mais, às vezes, eficaz, certo? Uhum. Vamos continuar falando das regras. Outras regras é a do condução, né? Então, no basquete, tem que driblar a bola, segurar a bola, não pode voltar a driblar. Já como Fica quicando, pegou uma vez, não pode voltar isso, a no quicar. basquete olímpico, Ah, tá. tá? No paralímpico, tu pode segurar a bola e voltar a driblar quantas vezes forem necessários para ti. Por quê? Porque tu controla a cadeira e a bola com as mãos. Então, tem um momento que tu segura aqui, segura a roda para fazer a curva ou vai para frente. O que que é a regra só diz? Que tu só pode dar 2 propulsões ou 2 toques nas rodas e tu é obrigado a realizar pelo menos um drible. Então, na prática, né, o jogador ele dribla ou ele pode jogar a bola até para cima, que no basquete às vezes olímpico tem uma altura ali que a partir daquela altura já não é considerado drible, é considerado tipo que tu segurou um gap, né, que se chama em inglês. Uhum. No basquete cadeira de rodas não tem isso. Então, tu pode jogar a bola lá para cima, tocar a cadeira, né, fazer a propulsão, segurar a bola e ir seguindo ali conforme a demanda. Só que tudo só pode dar dois toques aí na cadeira. Em relação às faltas, é a mesma coisa, o princípio do cilindro, que é aquele cilindro imaginário. E acho que é isso. Em relação às regras, essas duas são as principais diferenças: a pontuação dos jogadores e a condição da bola. O resto, Pontuação da cesta é tudo, igual. mesma pontuação, linha de 3, linha de 2, mesma distância, né? Da FIBA, não da NBA, que acho que é 6,75. E Uhum. o lance livre 1 ponto. As faltas, mesma coisa. Arremessou, caiu, é uma bonificação. Arremessou da onde tu arremessa, se for de 2 é 2 lances. Se for de 3 a falta, vai ser 3 lances. Eu acho que essas são as principais diferenças, assim. Tem uma outra regrinha relacionada à cadeira antidesportiva, assim. Não Uhum. pode segurar a cadeira, não pode... Ah, sim. Que seriam regras, assim, por exemplo, em vez de tu segurar a cadeira, não seria falta, seria antidesportivo. Que no basquete não tem a cadeira, então acaba que no Olímpico não tem a cadeira, então são outras faltas, mas de resto, assim,
são detalhezinhos que só pra não tornar o jogo, às vezes, injusto ou parado, enfim, devido à cadeira. E a falta no esporte com a cadeira é tu ir muito rápido e bater na cadeira do outro? Como é que é os bloqueios? Isso, o bloqueio, ele é bem... O esporte de cadeira de rodas, basquete de cadeira de rodas, é um esporte muito de contato. Então, Uhum, não é proibido encostar na cadeira do outro. Existem maneiras de tu fazer esse contato que não são faltas, ou também o basquete, qual que é a predisposição do basquete, né? O defensor, ele não pode provocar o contato, isso no Olímpico e no Paralímpico. Então, a partir disso, se a pessoa tá na cadeira e ela vai pra direita, você pode fechar e aí vai tomar o contato do choque da cadeira. uhum. O que tu não pode fazer é o cara tá lá parado com a cadeira, assim, e tu vir com rápido e dar Ah, um contato forte. entendi. Falta. Que meio que desloque a cadeira do lugar, né? Porque o princípio do cilindro, o que que é? É meio que tu ocupa uma posição imaginária num cilindro, e aí nesse cilindro você garantiu sua posição. Então, se alguém te tirar a partir de um contato desse cilindro que tu tava ocupando, seria falta. Ah, Isso no basquete olímpico também, então a regra é a mesma. perfeito. E em relação a essa questão tática, normalmente joga um armador, um pivô, ou vai depender muito da pontuação ali dos teus. Não, a questão tática é bem parecida também. Vai jogar um armador, dois alas, dois pivôs, ou talvez dois armadores, dois alas e um pivô. Isso aí vai diferir exatamente da pontuação. Então, cada time ali vai ter a sua questão da pontuação dos jogadores, vai ter que fazer baseado nessa estratégia aí, o que vai botar em quadra ali. E vai ser o choque de estratégias de Sim. cada equipe. Às vezes normalmente, né, jogar com dois pivôs, tu vai garantir mais rebote, tu vai garantir uma cesta fácil, mas também tu pode predispor, tipo assim, tu pode deixar Predispor, é? predispor que, por exemplo, os outros jogadores vão ser muito baixos. Uhum. Então aí vai ter estratégia de que fala jogar no mismatch, que é, tá, tu tem dois pivô que tá jogando, vai botar dois pivô marcar esses dois, né? Dois altos contra dois altos, um bastante mobilidade. Mas aí teu armador, ele vai ter que ser um, né? Porque tu já fez aí nos dois pivôs, já fez 8 pontos praticamente. Então tu só pode botar mais 6 pontos em quadro. Então se o outro time talvez conseguir marcar com um 3, um 4, né? Um jogador de pontuação 3 marcar um 4, significa que lá o jogador de um vai ter que marcar um de 2. Ah, sim. Então aí, a partir disso, tu vai ter que pensar ali o que eu vou fazer para conseguir defender e atacar melhor. Uhum. Então, às vezes, difere aí as estratégias e acaba que por isso um time pode ganhar ou perder, dependendo. E aí é ter as trocas, enfim, as substituições, tem a parte física também, tem a confiança do jogador. Se o principal jogador do teu time, que é um 4, normalmente é um pivô 4 o principal jogador. Não é lei, mas ele tá mal no jogo. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai ter que mudar ali o estratégia do time. Talvez tirar ele, ou botar ele numa outra posição, botar um pivô baixo lá, mas daí tu vai perder rebote. Mas tu vai ganhar arremesso, então tu vai abrir a defesa. Ou, enfim, tu vai tentar jogar mais de longe, então tu vai ter que fazer estratégias para conseguir a partir da... Isso que é interessante e vem muito da palavra inclusão, que é tu vai ter que potencializar o que é bom. Então, se tu tem um cara armador, que é um, tu vai ter que botar ele passar a bola, vai ter que botar ele arremessar de longe. Não adianta botar ele lá, pegar rebote, ele não vai conseguir. Porque quem vai pegar rebote do time adversário é um cara que tem muito mais mobilidade. Então, se ele consegue fazer todos os movimentos em todos os planos, e um cara que tá mais na cadeira, mais sentado, assim, mais preso, ele não vai conseguir erguer a mão tão alto. Uhum. Isso faz parte do jogo. Então, vem muito dessa ideia do esporte adaptado de tu pegar não, esse cara aqui, ele tem essa potencialidade, então vamos treinar ele a partir disso. Então ele vai arremessar de longe, vai arremessar de perto, ou vai passar, enfim. Essa é a ideia. As duas equipes têm que ter o mesmo número de jogadores, ou por essa questão de fundo, tipo, um pode ter mais que outro. Não, não. 5 Vamos jogadores. só vamos repetir aqui pro pessoal ou a pergunta do. Repete pro pessoal o que que Não, tu ele perguntou. perguntou se, por exemplo, devido à pontuação, pode botar 6 jogadores na linha, né? É tipo, uma tem 4, outra tem 6, porque Não, não. São 5 jogadores. O que tu pode fazer é ter 5 jogadores de 1 ponto. Aí tu vai pontuar 5. Tudo bem? Pode botar. Agora o que tu não pode fazer é botar 5 jogadores de 4 pontos. Que aí tu vai 20. Aí passa de 14.
Então aí, normalmente, não é lei, mas normalmente as equipes vão jogar em quadra com 13, de 12 a 14 pontos, Uhum. por exemplo. Então, não vai diferir muito. Pode ser que uma esteja 14, estourando o limite ali, e outra esteja 11, 12, falta 2, mas não é obrigado a tu chegar a 14 e nem por exemplo, a ter um mínimo ali. Tu pode pôr conforme. O mínimo seria 5, né? Que seriam 5 Sim. jogadores de um. A outra, claro que aí com 5 jogadores de um, tu vai ter muita dificuldade de rebote. Mas não é. Tu pode sacrificar isso em prol de uma outra estratégia, que é talvez arremessar de 3, não sei, Uhum. dependendo do que tu tá treinando e o que tu vai propor para outro time. Então tu vai ter que jogar a partir da estratégia ali do que acontece no jogo. Às Perfeito. vezes tu precisa, como na NBA, a gente viu agora nas Olimpíadas, tem aquele o Wembanyama da França. Pô, o cara é gigantesco, 2,14 eu acho. No Brasil, quem vai marcar ele? Quem, no caso, marcou ele foi o Caboclo, né? Que seria o nosso jogador mais alto, Bruno Caboclo. Só que talvez o Caboclo não é o marcador de pivô, ele é ala, então ele talvez marca melhor o ala, mas ele teve que jogar marcando o cara. E é isso que esse ajuste foi necessário. Deu certo, talvez não tenha dado tudo certo que a gente perdeu, mas teve que fazer esse ajuste. E às vezes no basquete cadeira de rodas, na real, no basquete tem muito mais esse tipo de ajuste devido a essa questão que assim, a altura é muito importante no basquete também, mas no basquete cadeira de rodas difere muito, porque como não tem o salto, né, não, tu não vai pular, então a altura máxima que tu ergue teu braço é a altura que tu vai estar, então não tem como tu melhorar isso, né. Tu não vai treinar impulsão pra saltar tu salta 2, daí tu vai treinar lá, fazer agachamentos, coisas, não tem esse tipo de treinamento, então a altura que tu tem na primeira vez que tu jogou basquete, pode ganhar mobilidade, né? A partir da força do core, tu ganhar 2, 3 centímetros, é um pouquinho mais, mas tu não vai saltar eu pulava 1,90 quando comecei, treinei, agora eu tô 2,10, e às vezes o pivô tem 1,90, mas salta 5 centímetros, né? Não passa um papel no chão que a gente fala, não salta um jornal. Então aí ainda dá uma questão assim mais competitivo. Já no basquete, não. A pessoa é alta, ela vai ter essa altura com o braço erguido de 1,85. A pessoa, isso no início, na primeira vez que ela jogou. Vai jogar, treinar 5 anos, no máximo que ela pode ter é um ganho de mobilidade, de fortalecimento a partir dos movimentos, ela vai desenvolver fortalecimento do core e ela vai conseguir ficar um pouco com a coluna mais, estender melhor a coluna e alcançar 1,86, mas não vai ter um ganho como é no Olímpico, Perfeito. não ter esse treinamento. Pessoal, só para ficar claro, o Gabriel perguntou justamente como o João trouxe para nós que a equipe só pode ter 14 pontos em quadra, se a outra equipe, para fechar esses 14 pontos, poderia ter 6 jogadores ou 7 jogadores para fazer essa compensação de números, mas o João já trouxe para nós que isso não é possível, né? Vai ter essa margem. Eu escutei não, eu li há um tempo atrás, não sei se é fake news ou não, não sei se é um projeto ou uma ideia que o pessoal do basquete tinha de fazer uma pontuação de 4 pontos, um arremesso, acho que do meio da quadra. Não sei se tu chegou a ver. Isso é real? Olha, eu também escutei falar sobre isso, né? Começou acho que lá na China essa ideia aí, mas isso tá acontecendo mais no 3x3 nesses campeonatos, porque na FIBA, na NBA, eu acredito que não vai ter. Inclusive no All-Star agora teve, né, que tem o desafio dos 3 pontos. Aí eles botaram o arremesso de 4. E o arremesso de 4 é no É, meio da quadra. não no meio da quadra, é tipo ali que eles chamam de downtown, que seria no centro, ou até no meio da quadra, eles chamam de logo, né, que é Uhum. perto do logo, então logo shot, enfim, ou downtown, enfim, é como se fosse 1 metro atrás da linha de 3. Eu vi que teve um campeonato lá, acho que foi na China, que tá bem forte no basquete, tá levando alguns jogadores da NBA pra lá, mas eu acho que isso vai demorar. Se tiver, vai demorar. Eu não sei se influenciaria, talvez, muito no jogo. Na bola final, talvez, influenciaria muito, mas eu acho que os times ainda iam chegar o mais perto possível. Acho que o 3 pontos ainda é o que mais vale, né? Sim, Porque na NBA é 7,25, então tu arremessar 7,25 valendo 3 com uma chance de 40 pontos de acertar, que seria o aproveitamento do Curry. Vale mais a pena do que tentar um arremesso de 4, talvez, com uma chance de 20. uhum. Por 1 ponto, tu sacrificar 20%, acho que. Isso, claro. Mas isso a gente só vai ver se acontecer mesmo e vamos ver como é que os times vão, Sim. vão se adaptar a essa regra. E eu acho muito bacana do basquete essa complexidade do jogo, onde o time pode estar muito mal, mas 2 minutos, 40 segundos de jogo vira de uma forma.
muito por conta dessa questão dos pontos, né? De pontos D3, D2. Cara, eu acho isso incrível. E trazendo um pouco da técnica, eu acompanho ali muito o teu trabalho na rede social, que tu trouxe também a questão do arremesso. Como que a gente vai aperfeiçoando essa questão do arremesso, tanto no basquete, sem a cadeira e com a cadeira? Como que existe um treinamento específico? Não, tu tem que melhorar a força dos movimentos, dos padrões de movimento, das tuas musculaturas, melhorar essa tua força aplicada, ou no treino do basquete vai ter treinos específicos para te melhorar isso? Sim, tem treinos específicos, né? Uma coisa que eu sempre digo é sempre tu deve começar treinando de perto o arremesso. Isso é uma coisa que o Curry fala também, e ele sempre faz no treino. A gente acha que o Curry chega no ginásio, pega a bola e começa a arremessar de três. Então, o arremesso, cara, é uma coisa muito assim. O arremesso no basquete, pra mim, é a técnica mais impressionante. Por quê? A gente vê jogador da NBA hoje que não arremessa bem. Então, por quê? Por padrões de movimento. Existe hoje em dia todo um trabalho de neuroesporte, assim, essa parte de neurológica do esporte para trabalhar os padrões de movimento. Então, às vezes, esse cara normalmente é um pivô, né? Porque ele tem mais músculos, né? O músculo mais estendido, eles normalmente não arremessam muito bem. Não é uma regra, né? Hoje em dia tem o Anthony Davis, tem o Zion, arremessam bem. Não tão bem quanto o Curry, obviamente, mas eles trabalham a partir desse padrão de movimento. Eu sempre falo assim que o arremesso, cara, tu tem que achar o teu jeito e trabalhar nele. Às vezes ele não é o jeito que o Curry arremessa, o que o Clay, o que outro arremessador, o Jordan, arremessa. Mas se tu conseguir se adaptar a isso, tu tem que trabalhar a partir disso. Então, por exemplo, tem muito no Instagram pessoas que falam que o arremesso tem que ser assim. Eu não sou muito dessa área. Não que eu já postei vídeo agora, eu tô meio hipócrita, não. Mas é que existem coisas parecidas em todos os arremessadores bons, que são meio que leis do arremesso. Exemplo, segurar a bola no meio. Então, no início do basquete, normalmente a pessoa começa a jogar, ela segura a bola nas laterais, né? E arremessa com as duas mãos. Todos os melhores arremessadores, pode botar os 10 maiores da NBA, eles arremessam com uma mão no meio, certo? Então, uma mão no meio e a outra de apoio. Agora, posição de perna varia muito, certo? Bons arremessadores arremessam com a perna bem aberta e outros arremessam com as pernas bem fechadas. Então, a gente fala, não, tem que posicionar aliado ao ombro, as pernas. Não, não é uma lei. A gente vê na NBA hoje, o Mitchell arremessa com a perna aberta, o Ja Morant arremessa com a perna fechada. São bons arremessadores. Outras questões também. Então, outras questões relacionadas assim a padrões do movimento. Tem alguma outra coisinha que são padrões da técnica, né? Que existe a técnica individual e a técnica esportiva, que é tu vai individualizar aquela técnica a partir da tua composição, de coordenação, de corpo também. Então, mas existem eu acho que o arremesso, e isso que eu digo que é muito interessante, porque se nós vermos na NBA, por exemplo, o Antetokounmpo, que foi MVP já, ele não arremessa bem. Então ele não arremessa bem assim, o padrão de movimento dele é meio, não é bem padronizado, digamos assim. Dentro desse estereótipo que colocam que tu tem que arremessar dessa e dessa e dessa É, forma, ele não respeita essas não, formas. não, ele não respeita e arremessa mal. Entendi. Aí, só que tem o Jokic que não respeita também, que o Jokic ele arremessa quase como se fosse um lateral de futebol e ele arremessa bem. Então assim, Entendi. as pessoas falam assim, não, tu tem que arremessar igual. E o Curry, se vocês analisar o Curry, ele não, nem ele respeita direito essas coisas assim de arremesso. Porque dizem, né, tem uma história interessante do Curry que ele arremessa, como ele era mais fraco no ensino médio. Isso é importante, por isso que eu digo que começa a arremessar de perto, as pessoas lá, às vezes não tá no desenvolvimento da modalidade, que a pessoa é criança, né, a gente sempre fala, aí bota a criança a arremessar de três. Aí a criança ela vai começar a compensar com outra questão e vai começar a criar um padrão errado. Então, exemplo, dizem, né? Isso não é lei, porque hoje em dia, como eu digo, cada jogador da NBA já demonstra, porque o Trae Young arremessa de baixo, o Curry arremessa de cima, o Jordan arremessava bem lá, o set point, que eles chamam set point, que é da onde a bola sai do arremesso. E aí o Curry, ele trabalhou um verão inteiro para mudar o set point dele. E o pai dele, né, Del Curry, que era jogador da NBA também, e tem o irmão dele, que é o Seth Curry, Nossa senhora. também, é toda a família do NBA. E eles têm os três, assim, se analisar, os padrões muito parecidos. E se vocês analisar, tecnicamente, o Seth Curry, que é o irmão do Curry, é muito mais. O arremesso dele é muito mais correto do que o do Curry. Então, assim,
acaba que isso gera essa questão dele. Não tem o jeito certo. Isso no basquete, não que não tenha o jeito certo, assim, né? Tem indicações, mas, como eu disse, tu tem que achar a tua forma e trabalhar nela. Quanto mais tu aplicar a tua forma e treinar para tu sempre sair na mesma posição dos pés, na mesma ângulo do joelho, tu vai conseguir trabalhar melhor, as mesmas compensações. Então, e por isso que eu digo, começa de perto, que aí tu vai pegando o movimento sem precisar compensar com, talvez, com muita perna ou com algum movimento muito errado, que às vezes a criança tá lá aprendendo, ela vai jogar de três, ela joga assim, né? Coloca Sim. toda a força para conseguir chegar. Só que aí depois, quando ela tem a força para arremessar corretamente o D3, ela já tá acostumada a jogar daquele jeito, que não é um jeito Uhum. tão indicado. Sim. E acaba que isso pode influenciar negativamente quando ela se tornar adulto, e aí aquele padrão de movimento já tá criado, que é o que acontece em muitos jogadores da NBA que não conseguem arremessar bem, mesmo jogando na NBA, eles devem treinar todo dia o arremesso, e mesmo assim tem aproveitamento baixo. Então isso Perfeito. demonstra que isso não se aplica às vezes. Mas, claro, existem algumas leis ali que são básicas do arremesso, que é arremessar com a bola uma mão só, a bola não ter pausas, né? Então, não pegar a bola, parar e aí arremessar. Uhum. Então, o negócio é ser fluido, Fluido. ser 100% sem pausa. Lá no teu Instagram tem muita dica massa, né? Essa aí, se quiserem seguir lá, eu tenho essas dicas de arremesso. Né? Dica de arremesso, dica de bloqueio, né? De enfrentamento, é muito legal. João, vamos mostrar pra galera aquele material. Tu trouxe um material ali pra nós com Isso, algumas imagens. isso aí. É, e esse monstro aí, Esse cara aí é o cara que criou o basquete. É que o deve ser James. um cara sagrado aí, consagrado no. O pior que, cara, até poderiam dar mais valor pra ele. É que não se fala muito da história, mas eu quis trazer a história por quê? Porque uma coisa eu sempre gosto de falar dos impactos culturais do esporte, né? Então, esse cara que é o James Naismith, ele era um professor de educação física lá dos Estados Unidos, lá, no passado o esporte era muito, né, dessa questão das escolas que tinha naquela época, que era muito sempre cristã, né? A maioria não Uhum. existia hoje em dia. A escola era relacionada a uma religião, então tu aprendia os conteúdos, mas tu aprendia a ser padre também. Isso era comum naquela época, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país muito, nesse sentido, muito forte, essa cultura, né, de religião. E aí, cara, por que que eu trouxe ele? Bom, primeiro, só para falar como iniciou a modalidade, ele era nesse cesto aí, essa bola estranha, não se driblava muito, a ideia era só passar. Parecido com a bola do futebol de Eu acho antigamente, que né? era bem parecido, isso. Na mesma época também estava se popularizando o futebol na Inglaterra, e uma coisa assim, esse esporte ele começou para elite, né? Então, todo esporte normalmente ele começa para elite e depois ele vai se democratizando para cultura popular. E ele pensou esse esporte por dois motivos. Primeiro, porque era muito frio lá e eles jogavam só futebol americano, rugby e hockey no Uhum. gelo. Só que aí era muito frio, daí ele pensou, você fazer um negócio dentro de um ginásio que é para aula de educação física. E aí ele pensou no basquete. E uma coisa muito engraçada que eu sempre falo, engraçada não, porque é muito louco, que o esporte ele é muito relacionado à cultura. Quando ele pensou o basquete, ele pensou para aula de educação física, então era para ser um esporte menos de impacto, né? Então, ser algo mais democrático para todo mundo poder jogar. E o que que aconteceu? Eu ia trazer essa foto, mas não trouxe porque ela não ficou boa. As mulheres começaram a jogar mais basquete. Hoje em dia o basquete é masculino, né? Então, se Uhum. for analisar, tá assim, ainda bem que tá mudando. Tem a WNBA e tem a NBA, mas foi muito, é um esporte, né, que foi jogado muito tempo. A WNBA foi criada há menos de 20 anos, a NBA foi criada há mais de 60 anos, né? Antes Uhum. era uma liga, depois virou NBA. E ela começou a ser praticada por mulheres, porque era um esporte mais considerado feminino, porque ele não prioriza o contato. Então, lá nos Estados Unidos, tinha o futebol americano. Como é que uma mulher, né, com todos os valores da feminilidade, digamos assim, Uhum. ia praticar o futebol americano, que é um esporte de contato? Então, devido a isso, o basquete ele começou a ser muito praticado por mulheres. E para vocês entenderem, olha como a cultura ela afeta, né, a modalidade. E aí depois o que que aconteceu? Começou-se a popularizar o basquete devido à questão também socioeconômica dos Estados Unidos. Então, se vocês analisarem, né, os esportes que eram jogados naquela época, que era o hockey, rugby não é, beisebol Beisebol. e futebol americano, eram esportes voltados para elite. Então,
pra tu jogar o hockey, tu precisa de toda uma proteção, um taco, não sei se é taco que chama. Então custava $100. Uhum. O futebol americano, uma chuteira, uma proteção também. E o beisebol também, capacete, taco e chuteira também, porque joga chuteira, que é no campo. E tu precisa normalmente se associar a algum lugar que vai fazer a manutenção daquele local, né? Então alguém vai ter que cortar a grama, provavelmente tu vai ter que pagar pra ter esse serviço naquela época. E aí o basquete não, o basquete veio no sentido não que ele não precisa de materiais, ele precisa de uma bola que kick, né? Naquela época não se precisava muito do kick, ainda não era tão como é hoje. E uma cesta de pêssego, que era isso aí. Mas E aí, ficava no chão daí. não, ficava já 13,5. Isso que eu Ah, comentei. tá. Já era uma regra do que ele inventou. Ele inventou 14 regras. E hoje as 14 ainda estão. Que massa. Por isso que eu digo, cara, essas pessoas são os monstros sagrados que essa galera tinha que sempre ser venerada. Exatamente. É. E aí começou a ser um esporte das camadas populares. E hoje a gente vê, né, que os maiores, muito antigamente, que nem quando iniciou-se a NBA, eram as pessoas, camadas populares lá nos Estados Unidos, lá nos prédios, né, que eles chamam nos prédios, aqueles lugares, nos guetos, que chamavam, Uhum. que era a população negra, que ficou lá. Então, hoje em dia o basquete, ele é jogado lá nos Estados Unidos, né, não majoritariamente por pessoas negras. Essa começou daí, porque tem essa discrepância, né, devido a todo o racismo da estrutura que foi pensada nos Estados Unidos, que ainda é mais dividido que o Brasil nesse sentido, né, até 30, 40 anos atrás, tinha o ônibus das pessoas brancas e o ônibus das pessoas negras. Tem várias histórias, né? Um dia uma pessoa foi lá, tentou enfrentar esse sistema e foi, enfim, presa, né? Então, e aí esse esporte ele começou a se voltar para as camadas desses guetos. Então, por Sim. isso que hoje em dia tem a maioria dos jogadores, não sei se é a maioria ainda, mas tem muitos jogadores, a maioria são negros lá dos Estados Unidos. E no Brasil foi ao contrário. O Brasil, o basquete é um esporte da elite. E o futebol é o esporte popular. Por quê? Porque no futebol, o futebol ele ainda consegue ser mais barato. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Futebol, talvez, e corrida, porque são dois esportes muito baratos, né, para fazer. E acaba que os países em desenvolvimento, que não têm tanto poder aquisitivo, PIB, aquelas coisas, né, felizmente, mas acaba que eles se aproximam dessas modalidades. Então, o futebol, ele precisaria de uma bola, que ela não precisa, às vezes, nem ser uma bola, né? A gente vê fotos desses países que são estão mais em desenvolvimento, ainda estão iniciando tudo, jogando com uma bola de meia, uma bola de coco, com uma goleirinha de madeira, né? Então, o Brasil também, se considerando um país que está em desenvolvimento, o basquete se jogou muito em clubes, historicamente. Hoje em dia está se popularizando e está em espaços públicos. Mas se nós olhar a seleção brasileira dos anos 80, 90, 2000, até hoje, um pouco, tem bastante gente da elite, né? Que Uhum. normalmente são pessoas, né, historicamente, devido a toda a questão da história do mundo, são pessoas brancas. Então, no Brasil, exemplo, se eu olhar a seleção dos 80 ali, que era do Oscar, todos eram brancos, porque era um esporte que tu pagava pra ir num clube jogar, porque era uma quadra que tinha que. Não poderia ser uma quadra, qualquer quadra o jogo, porque ela precisa ser uma quadra bem estável, ao contrário do futebol. Que dava pra jogar na rua com dois chinelinhos, de Exato. goleira, e então acabou que eu trouxe essa imagem para explicar tudo isso, para dizer como o esporte ele tem essa lógica externa da política de um país, da situação socioeconômica, da situação e como as pessoas se relacionam, né? Então, a partir da etnia, o basquete prova que existiu toda uma condição da relação da etnia da pessoa. Então, foi considerado um esporte dos guetos dos Estados Unidos e, historicamente, a gente viu, então, que os guetos começaram a jogar. Hoje em dia, eles são a maioria dos jogadores e as pessoas da outra camada da sociedade, que eram brancas, jogaram os outros esportes. Então, tudo se relaciona a partir do que a gente vê hoje no Perfeito. basquete. Show de bola. E a outra imagem que tu trouxe é justamente a diferença das cadeiras, né? Isso, é. Essa é uma regra também diferente. Essa cadeira aqui é uma cadeira esportiva. A pessoa não tá vendo minha mão aí, mas é da, Não, da tá vendo, tá esquerda. vendo. Certo? Então, a pergunta, né? Posso jogar basquete com a cadeira do dia a dia do passeio? Pode, mas não é aconselhável, porque essa cadeira aqui do dia a dia, ela é feita, que é a da direita, ela é feita para tu viver no dia a dia. Então, ela é mais estreita, porque nem todas as portas têm acessibilidade, né? Que seriam as portas mais largas, então ela é mais estreita para te possibilitar chegar em qualquer lugar.
elas não têm nenhuma proteção, então ali tem só o local para apoio dos pés, e essa aqui tem o apoio dos pés é lá no meio, né? Então a Ah, pessoa, sim. pra quê também? Porque se der alguma pancada, não tá teu pé ali, né? Então não vai quebrar Sim. o dedo, não vai quebrar nada. Tem essa proteção na frente ali que é pra acontecer o choque. Ela é mais inclinada, né? As duas rodas elas estão tipo quase fazendo um triângulo, justamente para estabilidade e não dá pra ver muito bem, mas ali tem uma rodinha atrás, né? Então Ah, é verdade. Uma tem rodinha duas, né? pequenininha. Tem uma aqui e tem uma aqui, que a outra não aparece lá. Por quê? Porque essa cadeira aqui ela não empina. Ela não faz, às vezes a gente, quem já viu pessoas se locomovendo na rua, às vezes para subir ali um degrau ou um cordão, ela dá aquela empinadinha na cadeira para conseguir. Essa cadeira ela não faz isso, ela é estável, ela não é mais difícil, por exemplo, usar essa cadeira para se locomover no dia a dia do que jogar com a cadeira de passeio basquete, entendeu? Porque essa Entendi. de basquete realmente ela foi feita para isso. Uhum. Ela não tem nenhum sistema assim que vai facilitar a pessoa se locomover. Provavelmente, devido à largura dela, ela não vai entrar em quase nenhuma porta. A não ser se for realmente uma porta aquelas portas de acessibilidade que são bem mais largas. Então, essas são as diferenças primordiais aí para essa cadeira é feita para proteger, para não virar, e essa cadeira é feita para tu conseguir acessar qualquer lugar. Então, ela tem diversas, elas se adaptam de formas diferentes para permitir que a pessoa com deficiência consiga estar segura no jogo e também chegar em qualquer lugar que ela precisar com a cadeira. E também essa cadeira aqui para transportar ela é melhor, ela dobra para botar no porta-malas do carro, se tu for de carro. Essa aqui não dobra, só sai, as duas saem as rodas, né? Claro, precisa fazer manutenção das rodas. De resto, essa aqui, ela é fixa, assim, a estrutura dela é rígida justamente para não para oferecer proteção Uhum. e segurança para a pessoa poder jogar com velocidade, mudar de direção, fazer todas as demandas necessárias para ter a prática do esporte ali de forma intensa. E o custo? O custo também é diferente, né? Essa cadeira aqui, aí eu acho que ela provavelmente uma marca boa, ela vai custar de 5 a 10 mil reais, né? E ela é feita sob medida. Então, essa cadeira aqui, ela é entre aspas, padronizada, né? Uhum. E essa aqui não. Por exemplo, na nossa equipe, ela é da Alemanha. O negócio é forte. Aí veio o cara ali da empresa, tirou as medidas de cada atleta. Sério? Aham. Mas depois esse atleta vai embora ou se muda, ele não tem como levar a cadeira e tem que. O que acontece, né? Ali no projeto aconteceu isso, né? Os Uhum. atletas pararam, outros atletas mudaram a modalidade, ficou a cadeira lá. Claro que, assim, não que se tu colocar, sentar numa cadeira e tirar tuas medidas, provavelmente eu também vou conseguir usar a tua cadeira. Então a gente faz, e pode ser feita adaptações à moda Brasil aqui. Então a gente faz adaptações. Por exemplo, esse, esse apoio aqui, tem atletas que apoiam mais na frente. Então o que que a gente faz? A gente coloca um couro aqui, um couro e ata aqui nos dois ferros aqui dos laterais, e ele consegue apoiar os pés no couro. Uma coisa importante também que eu não comentei, o atleta ele é amarrado na cadeira, ele é preso, certo? Uhum. Porque às vezes também a pessoa é amputada, ela tem o movimento da perna. Então, às vezes tá lá no jogo, jogando contra quem não tem o movimento da perna, e aí uma bola sobe lá e a pessoa dá aquele lifting, é a regra do lifting. Isso é uma diferença da regra. Tem essa regra, tu não pode utilizar, digamos, daqui para baixo para tentar ganhar uma vantagem. Então seria falta, uma falta técnica. Uhum. Então, eles são amarrados na cintura, amarrados nos pés e amarrados nas pernas, na coxa aqui. Então, uma faixa vai passar aqui, outra vai passar aqui, e a outra vai passar lá na cintura, aqui na região do umbigo aqui, enfim, da cintura mesmo. E aí, por exemplo, essa cadeira aqui, como vocês podem ver, ela é uma cadeira bem estreita, né? E ela tem um encosto muito alto. Então, provavelmente, essa pessoa, ela é um lesado medular, que é essa cadeira aí. Por quê? Quanto maior o encosto, significa que maior a pessoa não consegue manter o core. Então, às Uhum. vezes ela tem uma lesão lá, T8, T12, que são lesões mais altas, né? Aqui em relação às vértebras, o encosto vai ter que ser maior, porque se tu botar um encosto, ela não consegue fazer esse movimento aqui, né? De ficar com a coluna estendida aqui e conseguir manter. Se ela fizer isso aqui, ela ou cai para trás ou para frente, Ah, dependendo do. entendi. Porque ela não tem a sensibilidade dos músculos abaixo da lesão. Uhum. Então, aqui é o encosto mais alto. Se a pessoa é amputada, normalmente se diminui esse encosto da cadeira para ela justamente para possibilitar que ela tenha todo o plano. Então,
essa cadeira aqui não, ela tem um encosto muito alto, né? Sim. Até o ombro. Então, assim, então eu não conseguiria, se a bola viesse lá pra trás, eu não ia conseguir fazer isso aqui. Já para permitir justamente a estratégia ali do time de ter um pivôzão que vai atrás do rebote, que é qualquer ângulo ele possa ir, possa contestar um arremesso, deixa-se o encosto aqui da cadeira bem baixinho, que aí a pessoa consegue fazer realmente qualquer movimento, qualquer plano necessário para conseguir garantir o rebote. Essa cadeira seria uma cadeira mais para um armador, né? Para uma pessoa mais passadora, que jogaria um pouquinho mais longe da cesta, justamente porque ela é uma cadeira bem restritiva, entre aspas, de movimento. Ó. O encosto lateral é muito alto para a pessoa talvez não cair para os lados, significa que ela não tem tanto controle, às vezes, né, desse movimento no plano sagital aqui, e nem Uhum. no plano frontal. Então, aí difere de cada jogador realmente da deficiência da pessoa. Perfeito. Vamos passar para a próxima imagem ali, Gabriel. Aí, então, pessoal, trouxe uma imagem. Eu gosto muito de trabalhar os esportes a partir da tomada de decisão. Por dois motivos, né? Primeiro, porque assim, o esporte paralímpico, a gente veio falando de técnica aqui, cada pessoa ela vai ter um estilo devido à deficiência. Então, eu falei que tem um jeito certo de arremessar, né? Tem jeitos indicativos, né? De desempenho dos melhores arremessadores que possibilitam a gente analisar isso a partir da análise da porcentagem de acerto. Mas no esporte paralímpico, existe muito uma técnica individual. Por quê? Porque se a pessoa ela tem uma má formação na mão, ela vai ter que arremessar com uma mão só, certo? Ela vai ter que passar com uma mão só. Então ela vai ter que fazer tudo isso a partir do tipo da deficiência. A pessoa tem o core aqui mais alto, mais restrito, então tem um passe lateral aqui, ela não vai conseguir dar esse passe, porque no momento que ela inclinar o core dela, não vai ter essa força necessária para voltar. Então, tu quer dar um passe lateral, tu vai ter que não vai conseguir. Então, a partir disso, o esporte adaptado, ele é muito pensado na tomada de decisão, porque você tem a sua técnica. Agora, como você vai resolver esse problema, tu vai considerar teu tipo de jogo e vai promover essa resolução a partir do que tu pede. Então, nos treinamentos, e o esporte, por ser um esporte dinâmico, ele e de tomada de decisão, são tudo que tudo vai fazer, nada é predisposto. O único momento que é predisposto é o lance livre, e olha lá, porque o aproveitamento do lance livre no treino é maior que no jogo, então isso pelo menos dispõe que no jogo existe uma pressão, né, que não tem no lance livre. Então, mesmo que seja só a técnica, que tu tem que repetir exatamente o que tu fez, tem todo o peso do jogo. É o único momento que seria técnico do basquete. O resto, todos os momentos, ele precisa de uma técnica, mas precisa antes de uma tomada de decisão. Aí outros só a questão de como funciona um pouco da tomada de decisão, né? Então ele precisa de um momento de atenção. Então tudo isso é treinável. Por exemplo, no esporte 100 metros, tu treina teu tempo de reação pro barulho lá da largada. Claro que o 100 metros é um esporte que não tem, entre aspas, tomada de decisão. Mas claro que existe o peso da prova. Mas se tu fizer de olho fechado, o Bolt provavelmente faz de olho fechado e ele nem erra a raia, de tanto que ele deve repetir aquilo. Sim. No basquete já não. Ou em outro esporte coletivo, tu vai depender tudo desse vários processamentos cognitivos que vão chegar lá no músculo, né? Então, Uhum. a gente muitas vezes, e isso eu falo muito no meu Instagram, que o pessoal fala assim, ó, faça esse movimento que tu vai conseguir passar por qualquer marcador. Isso nunca vai ser verdade. Não é impossível, porque o movimento depende do que o marcador tá te propondo. Então não adianta tu falar assim, com esse movimento, ou no futebol, com essa pedalada, cortar pra direita, eu vou passar por qualquer marcador. E se o marcador estiver fechando a tua direita? Então, tudo sempre vai depender do teu processo de atenção, de interpretação e da memorização. Então, tu tá lá jogando. Tu vai estar atento às questões, aí tu vai acessar tua memória. Então, todo esse processo ele é treinável para tu acessar a memória mais rápido. Os artigos falam que um jogador aí, existiu até um estudo um tempo atrás, sendo fantástico do Neymar, do Messi, que eles têm esse processo aí mais ou menos 100 milissegundos. Uma pessoa comum seria entre 250 milissegundos. Então, Nossa. isso demonstra. Claro, eu não estou dizendo que talvez esteja algo genético nessa parada. Sim. Pode ser que tenha. Mas isso demonstra que os profissionais eles têm esse insight cerebral ali, essas vários processos muito mais rápido.
Esses dias eu até postei um vídeo disso, que era da Rosa Maria, jogadora de vôlei, que eles davam o saque e desligavam a luz. E de 10 saques, ela pegou os 10 saques. Caraca. Só olhando a pessoa adversária, né, jogando a bola. Quando ela ia bater, saía a bola da mão, desligava todo o ginásio. E a Rosa Maria, sem enxergar, vendo ela por câmera noturna, né, com Noturna. visão noturna, ela ia lá e sacava. Depois fizeram isso com uma tenista brasileira que foi nas Olimpíadas. E ela também, aí sem olhar a trajetória da bola, só do jeito que a pessoa posicionou, se perfilou, ela falava, esse saque foi aberto lá do tênis, né? Aqui que fala aberto para esquerda, ou fechado para direita, não sei. Mas sem olhar, então, esse processo é o segredo para tu desenvolver tu ser um jogador diferenciado. Não que você não tenha que ser bom tecnicamente, você tem que treinar muito bem a técnica, mas a diferença é justamente tu ter essa percepção e essa tomada de decisão mais rápido. Se tu treinar isso, tu vai conseguir jogar muito mais rápido, sem talvez uma demanda técnica tão grande, que é o que acontece com os melhores jogadores da NBA hoje, que eu, pelo menos eu vejo, que são, vamos analisar o Jokic, quem conhece o Jokic, já viu ele jogando, tecnicamente, ele não faz né, ele não é plástico, né, e ele consegue sempre acertar o passe, sempre deixar alguém livre, com passe simples, com coisas simples, então, isso demonstra, e também se analisar o melhor jogador de futebol, aí vamos botar o Messi, tá? Não sei que tem. O Pelé eu sei quem tocar. Mas vamos botar o Messi, né? Que a gente assistiu. Ele não é plástico. Não é um cara assim, ele faz o simples, mas ele consegue fazer exatamente o que tinha que fazer no momento certo. Ele não erra a decisão. E a partir disso, ele, com técnica simples, que é uma condução com a esquerda e toques rápidos, ele não precisa fazer uma grande pedalada, certo? E o Neymar, se analisar também, claro que o Neymar tem esse elemento técnico plástico, mas se analisar, ele toma sempre a decisão correta. E eu sempre falo assim, ó, se a técnica fosse o principal, o melhor jogador do mundo ia ser aquele Sean Combs lá do freestyle, porque tecnicamente ele é perfeito. Ele Exato. faz qualquer coisa com a bola. No basquete, provavelmente ia ser aqueles caras da End One, que é aquela liga de street também, que os caras têm uma técnica absurda pra fazer tudo. Só que não, os melhores jogadores são justamente, nem sempre são os jogadores mais técnicos, mas repetindo, não são que eles são ruins tecnicamente, Sim, claro. mas eles têm um processo cognitivo muito mais rápido pra tomar a decisão correta. Então o cara ficou livre, ele já identificou e já largou o passe lá. Então, isso só é treinável a partir da situação de jogo. Por isso que ali no meu Instagram eu sempre falo que eu faço as dicas a partir da situação que o jogo impõe. E a partir disso, se tu treinar isso, tu vai se tornar um jogador muito melhor. Essa é a diferença que eu sempre falo. Essa é a diferença de um grande jogador para um jogador que pode ser muito bom tecnicamente, mas a pessoa fala, mas burro. É burro. O cara passa e ele pode dar um passe de letra, ele não identifica que o cara tá passando, então, às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue aplicar isso no jogo, porque ele não toma a decisão na hora certa, que é muito rápido que tem que ter essa percepção. Perfeito. Show de bola, acho que tem mais Essa uma ainda que é... isso aqui foi só pra Ah, reforçar tá. Reforçar essa conexão. isso. É. Tudo isso, pessoal, isso aqui é um processo muito, pro cérebro é uma loucura isso. Complexidade absurda, né? Isso aí não tem inteligência artificial que faz isso que a gente faz. Porque ela vai chegar provavelmente. Isso eu posso falar, porque eu também dou aula de goalball. O goalball é um esporte que a percepção acontece pela audição. Então, da audição, vai chegar ali nas regiões do teu cérebro responsáveis pela leitura, a partir ou do olho, vai ir pelo nervo óptico até o cérebro, né, que vai ler. E vai chegar no cérebro e ele vai ter ali, a partir dos das sinapses, ele vai ter que fazer toda a interpretação, vai ter que acessar a memória. A partir do acesso à memória, ele vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão ela vai pelos neurônio motor até o músculo. Então a gente só enxerga a última parte, que é o neurônio motor saindo lá do cérebro, chegando aqui na mão para tu dar um arremesso. E a gente enxerga só o arremesso E aqui, a né? gente julga, né? A gente julga. Por isso que eu digo, às vezes, mas tem uma coisa que existe, por exemplo, o pênalti. O pênalti é a leitura de goleiro, né? Às vezes tu pode errar a decisão e acertar. Isso é uma coisa muito louca do esporte. Exemplo, tem um famoso arremesso do Lillard, que até é o que tá no meu celular aqui. Esse aqui, que foi um arremesso que o Lillard faltava aí 5 segundos, o time dele ganhava de 1 ponto,
E tinha acontecido umas coisas fora do jogo, os caras tinham falado umas coisinhas pra ele, era um jogador muito brabo. E ele arremessou do meio da quadra e acertou. Aí que quebra o treinador, né? Sabe quando o treinador tava falando, não, 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 pum, cai a bola, que é justamente, ou aquele momento que às vezes o Messi tira um gol dele na cartola, ou o Cristiano Ronaldo, enfim, falando do Messi porque eu gosto muito desse estilo do Messi, que é mais direto. Tu pode errar a tua decisão e acertar um pombo sem asa que fala lá do meio da. Nem era pra tu bater pro gol. Aí tu ajeitou, falou, quer saber? Também é azar. E pega e bate lá e acerta na gaveta. Claro que tu teve que tomar uma decisão pra fazer isso, né? No mínimo tu tem que estar livre pra conseguir estender a bola, pra pegar força. Então, mas normalmente quando tu erra a decisão, tu não acerta. Então, por exemplo, é aquela história, o pênalti, né? Tu tá lendo o goleiro. O Neymar é especialista nisso. Ele não usa força, nada. Ele vai devagar, devagar, devagar. Ele analisa o perfil do goleiro. Quando o goleiro, pum, ele só, né, desloca, digamos assim. A decisão dele é perfeita. E a técnica dele, bater de chapa, a técnica isolada, bater de chapa, acertar o meio da bola e acertar o gol. Essa é a técnica. A decisão, leitura do goleiro. Às vezes, o cara, não que isso, é que o pênalti isso é um exemplo muito claro. Erra a decisão, não lê o goleiro acerta o lado, errou tecnicamente. Às vezes o cara acerta a decisão, que é deslocar o goleiro e bate embaixo da bola e a bola sobe lá. Sobe, é verdade. Então ele acertou a decisão e errou a técnica. Então, por isso que eu digo, os dois andam juntos. Uhum. Tu pode acertar a decisão, deslocar o goleiro, o Neymar já fez isso, né? Deslocou o goleiro e bateu lá na torcida. Então ele errou a técnica. Então o treinamento, ele é os dois juntos. Então você tem que acertar a decisão e acertar a técnica. Porém, você pode ainda acertar a técnica e errar a decisão e dar tudo certo. Agora, se tu errar a decisão, esquece. Já Porque era. não vai sair, não vai. Se tu arremessar 100% marcado, que é uma percepção que eu tô marcado ou não, percebi que não estou, percebi que estou. A partir dos mecanismos. Se eu estou muito marcado e eu tentar arremessar, vou tomar um bloqueio, um toco. Então, essa é a percepção. Agora, eu posso estar minimamente marcado e acertar o arremesso. Mas aí, pelo menos, teve a leitura de que o cara não vai me dar o toco nessa distância de posicionamento que ele tá de mim. Então, isso é muito importante, porque às vezes no treino, principalmente infantil, existe muito essa questão de tu acertar a técnica sem ler o goleiro. Então, na especialização esportiva, que é, por exemplo, assim, ó, dois exemplos que eu sempre falo. O goleiro no futsal, fraldinha, e o vôlei no vôlei, fraldinha, assim, quem sabe aí, quem trabalha com alunos nessa idade, sabe? O futsal, até 10, 11 anos, tu chutou na gaveta é gol. Não importa o que aconteça. Porque o goleiro, ele mede 1,20 Sim. e a goleira é 2 metros, entendeu? No futebol de campo, então, muito mais. Porque os crianças botam as goleiras. Parece montagem, né? Parece um mini craque, né? O goleirinho desse tamanho e o goleiro 9 metros. Aí o atacante, isso tem lá no meu Instagram também uma palavra, uma entrevista do Ronaldo, né? Que falam que ele era muito bom em ler o goleiro. Então, o que o Ronaldo era bom? Ele conseguia analisar o goleiro. E a partir do que o goleiro propunha, É. ele falava, ele olhava e pensava, não, vou bater lá, vou driblar, não sei o quê. E aí o que acontece? Lá no fraldinha, o técnico chega e fala pra criança assim, ó, viu? Fecha o olho e bate na gaveta, entendeu? Sim. Aí ela cresce até os 11 anos sendo o craque do time, porque ele consegue, tem força na perna pra chutar na gaveta. Chegou 11 anos quando o goleiro aumentou 20 centímetros ali, que tem aquele... Ele não consegue mais fazer gol, porque o segredo de fazer gol não é chutar na gaveta. Uhum. Claro que tem momentos que tem que chutar na gaveta, mas o segredo é tu olhar o goleiro e ver se ele tá posicionado, onde é que ele tá, se ele tá abaixo, se ele tá alto. Se ele tá alto, se eu bater no canto inferior, ele vai demorar mais pra chegar lá. E a mesma coisa no vôlei. Tem aquele cara alto que até 15, 14 anos ele subiu, levantou pra ele, dá uma paulada que a outra equipe não consegue defender, porque a bola é muito rápida. Aí só que chega uma hora que esse cara começa a defender, porque ele já tem capacidade de processar a informação e lá fazer a defesa. Aí lá com 15 anos, o cara que era o craque do time, ele simplesmente não consegue mais pontuar tanto, porque ele não foi acostumado, ele não aprendeu a ler o que a defesa tá fazendo, o que o bloqueio tá fazendo, porque ele era o mais alto e simplesmente ia lá e batia a bola forte, meio de olho fechado, e acontecia. Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, o que os dados falam, né?
que até os 15 anos é importante que a criança ganhe padrões e referências e depois se especialize numa modalidade. E aí tem muita gente que fala, não, mas o Ronaldinho, ele jogava desde os 2 anos e já jogava bem. Real mesmo, ele tem uma facilidade. Mas o que que é essa facilidade? Não é a facilidade com futebol. É a facilidade de inteligência sinestésica corporal. Provavelmente não é, mas não tô chutando aqui. Se botasse o Ronaldinho jogar basquete, ele ia jogar bem. Prova. E a gente vê isso na educação física muito, né? Aquele cara que faz aquele aluno mais habilidoso, que normalmente faz uma equipe lá fora, tu chega com o esporte novo lá, cricket. Ninguém nunca jogou cricket. Aí tem aquele menininho ou menina que joga bem futebol, ou aquele outro que joga bem não sei o que, ou aquela outra menina que joga muito bem basquete. Os quatro sempre vão ser os melhores da turma, né? Não que seja uma lei, provável, né? Tem uma correlação, mas talvez. Então isso significa que o quê? Que no mínimo eles têm uma inteligência e uma percepção maior. Então tu botou a modalidade lá pra eles, eles vão já, ó, o que que eu preciso fazer? Eu não posso passar pra quem tá marcado. Isso é comum no handebol, no basquete, no futebol americano, no rugby. Então a pessoa que ela não tem essa percepção, ela precisa treinar muito mais depois, né? Então, nesse sentido, por isso que eu sempre prezo. Até os 15 anos, a ideia é o quê? É fazer a criança ler o jogo. Porque a técnica, se nós pegar agora nós três aqui e falar, ô meu, nós precisamos fazer 10 arremessos seguidos no basquete de três. Eu dou 30 dias pra vocês. Sem a leitura do marcador livre, né? Sozinho em quadro, um treino ali. Se tu treinar, juro pra vocês, pegar 8 horas por dia, realmente viver pra isso. Pra tu ajustar a tua técnica, tu consegue. Agora, se tu não treinar a tua decisão, tu nunca vai jogar bem. Pode Uhum. ter certeza. Então, o que acontece hoje em dia nos Estados Unidos é isso aí. E eles são top 1 Olimpíadas, né? Ele é a China, e a China também é isso aí, se analisar. Eles não pegam a criancinha lá e falam, tu vai pro tênis de mesa. Porque a China é forte no tênis de mesa. Isso nas Paralimpíadas também. Eles pegam e constroem o atleta. O LeBron James, até os 15 anos, ele jogava futebol americano e basquete. Ele teve que escolher. Ele escolheu o basquete e se tornou o melhor, né? Talvez se ele escolhesse futebol americano, ele não ia se tornar o melhor? Talvez sim, talvez não. Mas ele jogava bem os dois. Por quê? Porque ele é o padrão, a coordenação dele, o cognitivo dele é feito para isso. Assim como a gente vê diversos outros casos, o atual MVP da NBA, que é o Embiid, ele começou a jogar basquete aos 15 anos, ele é camaronês, lá nos Camarões. Então isso demonstra toda essa questão, né? Que às vezes tu especializar a criança muito cedo e da forma errada, acaba que isso vai prejudicar ela quando ela for atleta profissional. E isso é muito difícil de reaprender depois, né? Porque a gente já tá com as estruturas cerebrais, sinapses, todas as questões formadas. Então, isso demonstra um pouco disso. Claro, pessoal, que sempre existe a exceção disso, né? Obviamente. O Ronaldinho pode ser uma exceção, pode ser mesmo, porque ele era absurdo, realmente. Sim. Mas também, se analisar a carreira dele, ele enjoou de futebol muito rápido. Se analisar, né? Jogou duas, três temporadas, claro, que agora não conheço ele, nunca falei com ele. Mas talvez ele enjoou, porque ele jogou tanto futebol que chegou quando ele tava no auge e pensou, meu, Chega. chega, entendeu? Porque já conquistei tudo, já o meu objetivo já foi conquistado. E aí, às vezes, o cara que começou a jogar lá com 15 anos, ele tá nesse processo de. Ele não tem um processo, assim, talvez um trauma do esporte, alguma coisa daquela competiçãozinha que ele era criança, que ele errou, e o erro foi muito frisado pelo treinador dele, pelo professor, então tem todas essas questões de tu tá desenvolvendo crianças no esporte. Perfeito. João, deixa uma mensagem final pro pessoal, principalmente aquelas pessoas que estão nos escutando e através do conteúdo que tu trouxe se interessaram em começar a treinar. Então, deixa uma mensagem por onde essas pessoas devem começar, como elas devem começar, justamente para melhorar esses processos que tu trouxe de funções executivas, tomada de decisão e também melhorar sua técnica, mas da forma correta, não queimar etapas. Eu acho que é isso exatamente, não, quando tu vai começar uma modalidade esportiva, e seja qual for ela, a primeira ideia é tu pegar o hábito. Então, não queira se cobrar tanto de desempenho quando tu tá construindo essa ideia. E depois, aí, sempre a ideia de uma modalidade esportiva é tu ter o hábito, né? O hábito da atividade física para tua saúde. Agora, se for o caso de tu querer realmente se aprofundar, também vão ter etapas para tu ser um atleta. Então, comece pela parte da leitura de jogo e o refinamento técnico sempre vai vir junto com a leitura.
Porque tu vai treinar o arremesso com leitura, tu vai estar treinando o arremesso. Agora, se tu treinar o arremesso sem a leitura, tu só tá treinando a técnica. Então, se tu tá jogando um esporte coletivo, tá querendo se desenvolver num esporte que tenha interação entre os adversários, entre os companheiros, procure, para otimizar também o teu treinamento, tu fazer a partir da tomada de decisão e da situação de jogo. E claro, eu sempre falo assim, não tem um esporte melhor ou pior. O importante é tu estar ali praticando a atividade e caso você tenha alguma deficiência também, procure uma atividade que ela é muito importante também para tua saúde. Então, os esportes adaptados estão sendo mais, estão se expandindo pela sociedade, pelas cidades. Então, aqui em Santa Maria, por exemplo, tem aí os nossos projetos. Se você tiver interesse, pode entrar em contato que a gente vai estar de portas abertas. Sempre inscrições, sempre estão, então sempre tem inscrições lá. Perfeito, isso que eu ia te perguntar, onde que o pessoal pode te encontrar? Passa teu Instagram e os locais de treino, mesmo em grupo, ou querer treinar contigo, né? Trabalho individualizado, não sei se tu oferece esse serviço. Por enquanto não, porque eu tô bem sem tempo aí com os projetos. Mas o meu Instagram é professor João V. Mas se você tem interesse em participar dos meus projetos, você pode acessar um formulário de inscrição no Instagram @crpufsm.naefa. É um pouquinho complicado, A mas gente pode deixar esse link na descrição aqui do Isso. episódio, né? São esportes adaptados para as pessoas com deficiência da cidade de Santa Maria e região. Então, temos aí 7 modalidades atualmente de esportes adaptados, que vão abranger todas as deficiências. Então, para cada tipo de deficiência, existem pelo menos 2 modalidades para serem praticadas por você, se você tem interesse. E também, caso você queira acompanhar um pouco e aprender sobre basquete, daí fica lá no meu Instagram lá, que eu sempre tô dando umas dicas lá diariamente para você melhorar o jogo a partir da situação de jogo que eu vim comentando. Perfeito. João, antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar. Opa! Da nossa patrocinadora, a Padoca Arte, que mandou um Opa! mimo aí. Tô bem. Primeiro mimo da vida, galera. Tô muito feliz. Então a gente também quer te agradecer pela presença, agradecer o teu trabalho que tu tá fazendo com as pessoas, o conhecimento que tu trouxe para ensinar o pessoal sobre o esporte e o esporte adaptado. A gente agradece muito o teu tempo e espero que a gente possa fazer outros episódios trazendo coisas mais técnicas para o pessoal aprender cada vez mais. Com certeza, vai ser um prazer estar aqui, retornar. Espero um dia retornar aqui com toda a minha equipe aqui para nós falar sobre nossos projetos e falar que, assim, cada vez, quanto mais pessoas estiverem praticando modalidades esportivas, a sociedade tende sempre a estar mais saudável e menos doente. Então, esse é sempre o pilar da educação física, eu acho, né? É prevenir. Então, se você tá aí com dúvida, bota um tênis e vai praticar alguma coisa, ter certeza que tu vai achar aí. Se for o basquete, muito melhor, porque o basquete é o melhor esporte do mundo. Mas, se for outra modalidade também, que quiser, principalmente lá sendo uma modalidade paralímpica, pode me procurar aí que nós vamos fazer um trabalho muito legal. Tem um atleta nosso que é atual campeão mundial paramilitar de tiro com arco. Então, lá no nosso projeto, numa última, a gente trabalha desde a iniciação até o alto rendimento. Então, chega lá para nós, vamos ver teus objetivos e a gente vai fazer o treinamento a partir do teu objetivo lá, que vai ser bem legal. Projeto gratuito, galera. Não tem custo nenhum. O único custo que vocês vão ter é porque o projeto é lá na UFSM, lá em Camobi. Então tem só esse deslocamentozinho para chegar conosco lá. Tem piscina, tem pista de atletismo, tem quadra poliesportiva, então abrange tudo, certo? Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ficou até o final, gostou desse conteúdo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Antes de nós finalizar, em algum lugar dessa tela, vocês viram que durante todo o episódio ficou passando uns QR Codes, e esses QR Codes estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer ao Dr. Juarez Silva Lopes, a Fábrica de Suplementos, a Clínica Odontológica Abascal, a Causo Mais e a SimpleMed. Muito obrigado por acreditarem no nosso projeto. E além disso, aqui na descrição vai ter um link, e esse link encaminha vocês para um vídeo. E esse vídeo explica como vocês podem trazer a empresa de vocês ou a sua marca para dentro do Saluscast. Então, clica no link que a gente explica direitinho como você pode trazer a sua marca para dentro do Saluscast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.